Queridos e tão estimados irmãos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, dia 28 de março de 2021, onde também se comemora o chamado Domingo de Ramos no nosso calendário. E historicamente é marcado através de dados escritos, né? E também nós cremos nisso, porque está também na Bíblia, onde marca a abertura da semana da Páscoa em Jerusalém e, portanto, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. E hoje a nossa lição bíblica, o tema é Comprometidos com a Palavra de Deus. O nosso textual está em Lucas 11:28, que diz o seguinte: Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Verdade prática, a autoridade divina da Bíblia, ela deriva da origem em Deus e por isso só ela vai ser encerrada, de forma suprema, em razão da autoridade e das escrituras como plena e total garantia, da infalibilidade, porque Deus não falha nunca. E na leitura diária, pela orientação da nossa revista da Escola Bíblica, o tema ele permeia em vários pontos da Bíblia para dizer o que é a palavra de Deus. A Bíblia como manual de instrução de vida, a Bíblia como a Escritura Sagrada, a Bíblia, a palavra de Deus, que nos faz vencer o inimigo, a Bíblia como a espada do Espírito, a palavra de Deus que é divinamente inspirada e também apta, para nos ensinar, para nos dirigir, e a palavra de Deus que é viva e poderosa e capaz de transformar as nossas vidas. A nossa leitura bíblica da classe está em 2 Timóteo 2, 14 e 19 e 2 Pedro 1, 20 e 21. Nosso objetivo hoje, aqui, nesse momento de estudo bíblico, dentro do tema da importância, dessa relevância da palavra de Deus e do compromisso que nós devemos ter com a palavra de Deus, é exatamente reconhecer essa autoridade da Bíblia na nossa vida e apontar o zelo, pela boa doutrina, que nós devemos cuidar dessa doutrina e também nos incentivarmos, a cada momento, cada vez mais, de cuidar da palavra de Deus e não sermos alvejados por modismos que vão contrariar aquilo que a palavra professa. E o compromisso com a palavra de Deus é uma das nossas maiores preocupações com todos esses movimentos que nós estamos vendo acontecer. E a Bíblia, ela é inspirada e ela também é inerrante em todas as suas dimensões. Então, por isso, ela é a única regra de fé e prática para a nossa vida cristã. Então, nós cremos que toda experiência espiritual genuína, ela não pode ir contra o que está na palavra de Deus, o que está na Bíblia. E a Bíblia é a referência para avaliar toda a experiência pessoal e coletiva. Ela é a nossa bússola que vai nos dar o norte da nossa jornada espiritual. E por meio da Bíblia nós somos guiados pelo Espírito Santo até o dia em que seremos arrebatados para estarmos para sempre na glória com o Senhor. É preciso estarmos assim comprometidos integralmente com a palavra de Deus. E a Escola Bíblica Dominical, a razão da Escola Bíblica Dominical é exatamente, ela existe para ensinar a palavra de Deus a todas as pessoas, aqueles que estão na igreja, os que ainda não se batizaram, que estão aprendendo da Bíblia, para que se convençam de que esta é a palavra da vida. E, portanto, é muito importante que a gente deixe pontuado aqui que a causa para que todos, nós estejamos, enganjados nessa proposta de ensinar a palavra de Deus dentro da igreja, como obreiros, como professores, como ministros, do Evangelho. Então, esse compromisso com a Bíblia Sagrada. E nós, a cada dia, nos apegamos mais à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras Sagradas. Nós amamos a palavra de Deus e somos comprometidos com ela. Nosso primeiro tópico aqui da lição é sobre a autoridade da Bíblia. O que é essa autoridade da Bíblia
na nossa vida. A autoridade da Bíblia significa dizer o poder que ela tem sobre nós. A partir desse momento, reconhecermos isso, que somente as Escrituras é a nossa regra de fé, é a forma, né, que nos orienta para a prática de uma vida cristã. E a Bíblia, ela nos faz conhecer a Deus e entender a sua vontade. E segunda referência aqui que nós vamos destacar é sobre os fundamentos. Então, a Bíblia como fonte de autoridade única, né, para nós. E também uma outra questão, que o nosso... dentro desse texto, a doutrina que está sendo estudada e o nosso escritor da nossa lição bíblica, ele trouxe algumas referências sobre a questão de uma escritura sagrada, né? Somente há uma escritura. E ele pontuou isso através exatamente da Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Muitos de nós já ouvimos falar sobre a Reforma Protestante, Martim Lutero, e sempre a gente fala, foi a Reforma de Lutero. E na realidade foi um movimento religioso no século XVI, em razão em que pese as políticas religiosas, né, que estavam ali, e um fulcro, né, nessas políticas, Martim Lutero foi que liderou esse movimento e ele se encontrava em oposição a isso. Lutero, ele era um monge alemão e que por meio, né, das suas 95 teses, né, ele fez várias críticas à Igreja Católica e também ao Papa naquele momento. Então nós vamos verificar aqui que essa expressão sola escritura significa que a Bíblia, né, é a única regra de fé e prática para a vida cristã e por meio dela é que podemos efetivamente conhecer a Deus. É importante nós termos essas orientações, até porque para defendermos aquilo que nós professamos como fé. Então a Bíblia é importante porque foi Deus quem mandou escrevê-la. Então o texto bíblico lá em Jeremias 32 vai dizer: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, né? Escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Lá em Ezequiel 43 também nós vimos isso. A Bíblia é importante porque ela é esse manual do crente. Então toda a escritura ela é inspirada por Deus, né? E útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está na ordem, né? Ou em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando nós erramos e nos ensina a fazer o que é certo, como nós podemos ver lá em 2 Timóteo 3,16. A Bíblia ela é importante porque é um meio pelo qual conhecemos a Deus e cremos em suas promessas. Então a Escritura diz em Romanos 10, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vejo que a Bíblia ela não se encontra, às vezes a palavra Bíblia não se encontra nas Escrituras sagradas, mas é derivado do nome que os gregos davam, né, a folha lá do papiro, né, que era preparada para a escrita. Então chamava biblos. E por isso um rolo de papiro pequeno era chamado de biblos. E vários destes eram chamados de Bíblia, que quer dizer uma coleção, né, e livros pequenos aí que foram escritos. O que é a autoridade da Bíblia, né? Então a gente falando dessa autoridade da Bíblia. A autoridade da Bíblia, as palavras sola escritura, como eu disse aqui, que vem lá do latim, que dá a ideia de somente, ou chão, ou base, é a palavra escritura, significa escritos, em referência às escrituras. Sola escritura significa que somente as escrituras são autoridade de fé e prática do cristão. Então toda escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Quais são as 5 solas, né, somente essas escrituras? Então lá em 1517, né, quando Lutero, né, começou a pregar essas 95 teses, né, ele como um grande reformista, né, ficou conhecido assim, ele começou escrevendo, né, essas frases latinas que começam a palavra sola, e por isso em português significa somente. Então os 5 somentes, né, que Lutero escreveu mais importantes são a sola escritura,
Escritura, solo gratia, solo fide, solus Christus e solo Deo gloria. Então, sola Escritura, somente a Escritura, solo gratia, somente a graça, solo fide, somente a fé, solus Christus, somente Cristo e solus Deo gloria, somente a Deus a glória. Então, meus queridos, aqui esse é apenas um argumento para que nós podemos fincar a nossa lição bíblica de hoje. Então, a Bíblia não ensina só a Escritura explicitamente. Aí, às vezes, lá os católicos, né, eles dizem que a Bíblia em lugar algum afirma que ela própria é o único guia dotado. Mas nós aqui, refutando a isso, mesmo sendo verdadeiro que ela não diz isso, mas sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia se autoproclama inspirada por Deus, inerrante e dotada de autoridade. Então aqui nós seguimos a isso. Então nós jamais vamos invalidar assim o que diz a palavra de Deus, né, por qualquer outra tradição. Então nós nos posicionamos dessa maneira. Então dentro dessa questão ortodoxa, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então nos nossos fundamentos, né, a reforma pentecostal surgiu no início do século XX e no contexto desses estudos, né, os livros de Atos dos Apóstolos. Então é a base de tudo isso. Por isso a continuação desse compromisso de entender que a palavra de Deus ela é a única e viva e eficaz para dirigir as nossas vidas. O segundo tópico da nossa lição é o zelo pela doutrina. Então, lá em Atos 6 e 1 até o 4, vai dizer que naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, nessa leitura de Atos de 6 e 1 até o 4, nós vamos verificar na parte final: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, a importância do ensino. De imediato, nós vemos aqui que a falta do ensino gera uma murmuração, um descontentamento e a igreja se torna estéril. Então, o resultado da medida tomada pelos apóstolos, né, em Atos, que essa passagem que eu acabei de citar aqui, Atos 6, exatamente foi para serenar os ânimos daqueles helenistas que estavam de forma que estancasse aquela murmuração e trouxe o contentamento para a igreja. E nós vimos que Cristo, ele também deu essa programação para nós de forma mundializada. E ele disse lá em Mateus 28 assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vejam que o verbo está indo, batizando, ensinando. Então nós observamos que estão todos no gerúndio. E não é uma agenda, mas é uma dinâmica da vida que devemos ensinar. E algo que deve estar a todo instante na nossa vida. É um princípio insubstituível. Jesus atribuía tanta importância ao ensino que seu propósito não era só levar a informação, mas sim a transformação. E o Ministério do Ensino é uma grande comissão e missão. A denominação evangélica que não educa, que se abstém do ensinamento, deixa de existir como igreja com base no Novo Testamento. Então, para que o cristianismo seja perpetuado, precisa ser propagado. Observe que Jesus não apenas mandou evangelizar e ganhar almas, ele também e nem falou para abandonar aqueles que estavam como recém-convertidos, novos convertidos. Jesus nos mandou apenas recrutar crentes e encher as igrejas de pessoas. Então ele não mandou só isso. Ele quer que nós sejamos discípulos e ele quer que haja uma conversão de pessoas maduras. Então, como é que nós podemos cuidar a partir dessa orientação cristã sobre a questão desses modismos, essas convicções que vão surgindo aí ao longo da nossa jornada? Então, quando a gente fala que toda revelação, além da Bíblia, precisa ser avaliada, além da revelação especial que é a Bíblia, Deus se revela aos que estão na comunidade cristã. E essa revelação ela é subordinada ou às vezes secundária a uma revelação especial atestada nas Escrituras.
Escrituras. Então a verdade divina foi plenamente declarada na Bíblia. Não se pode haver mais revelação doutrinária. Então o cânon bíblico completo e fechado é a regra autoritativa e normativa sobre todos os aspectos da salvação e vida em Cristo. Então não pode haver mais escritos com o intento de somatizar com a Bíblia. Por isso que o nosso escritor da revista, quando ele fala do cânon aberto, cânon fechado, significa esse conjunto de livros, e o significado, né, do cânon é exatamente isso, que eram esse conjunto de livros que foram considerados como livros para serem obedecidos, né, aperfeiçoados. Então, mas aqui a palavra de Deus, ela está a partir do Novo Testamento. A gente vê que tanto a interpretação bíblica como o entendimento dos pentecostais a respeito das Escrituras passam por bases que são inegociáveis, ou seja, sua autoridade divina e sua inspiração divina e a sua inerrância. Então, a autoridade, né, originária absoluta, que são as mensagens que possuem somente autoridades subordinadas diante da autoridade absoluta da Bíblia. E o critério absoluto desse julgamento é exatamente a necessidade por sua autoridade subordinada. Essas mensagens precisam ser julgadas, avaliadas e diferenciadas entre as mensagens verdadeiras e as mensagens falsas. E o nosso parâmetro é a própria Bíblia. Então requer fé e submissão em toda a Bíblia. O cristão deve submeter-se pela fé, leitura, conhecimento e obediência de toda a Escritura. E nosso último tópico, concluindo aqui a nossa lição de hoje, né, falando sobre o obreiro aprovado. O que é o obreiro aprovado? Você é um obreiro aprovado? Então lá o texto bíblico em 1 Coríntios 9, 27 diz que antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. A palavra reprovado aqui é expulso e desqualificado, né? Então, em algumas versões bíblicas, como na nova versão, a palavra aplica-se às coisas que não podem suportar o teste de um padrão, que se revelam falsas, indignas, né? E o apóstolo Paulo, ele prevê o perigo de se tornar uma coisa falsa, né? Lembrando que ele colocou como uma moeda, e nessa contextualização significa isso. Você tem que ser aprovado e que não seja eivado de falsidade, de coisas espúrias, né? Então procura te apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, de que maneja bem a palavra da verdade. Quem não abastece sua própria alma com a palavra não pode alimentar os outros com a palavra. Então assim nós verificamos que manejar bem essa palavra, como está em 2 Timóteo, é dizer que você está não dela, você não se envergonha, não, você, a partir da aprovação, você se tornou uma relíquia, né, ouro, prata, né? Então você foi moldado, e aí o obreiro, ele precisa se apresentar primeiro a Deus como aprovado, para depois apresentar-se diante dos homens com uma certa eficácia. Então é assim que nós devemos entender o que Deus fala conosco nesta escola bíblica dominical. A palavra de Deus é tesouro e que deve estar bem escondido no nosso coração. Então lá no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia não é um livro de uma só mensagem, ela é a palavra de Deus, ela abre o céu, ela descortina o oculto diante de nós, e ela abre o mar, ela sonda, né, o desconhecido, e também traz a cada um mensagens poderosas, ungidas, com graça, para que todos nós possamos compreender que Jesus Cristo é o Salvador. Que Deus abençoe a todos.